Vamos lá. Todo mundo que olha para o mercado financeiro vê a mesma coisa: preços subindo, preços caindo. Mas e se eu te disser que por trás de toda essa movimentação que a gente vê, existe um verdadeiro oceano de forças ocultas? Correntes invisíveis, sabe? E são elas que realmente ditam o ritmo de tudo. Hoje, a gente vai jogar uma luz em um dos segredos mais interessantes do mercado. A grande pergunta que todo mundo se faz é: por que o mercado se move desse jeito? A resposta fácil é sempre: é oferta e demanda. Só que a verdade é um pouco mais complexa. O mercado de opções, que é gigantesco, cria suas próprias marés. E entender como elas funcionam é como ter em mãos um mapa do tesouro que quase ninguém sabe que existe. E olha, a melhor forma de visualizar isso é exatamente essa. Pensa no mercado como um oceano. As ondinhas na superfície, que todo mundo acompanha, são as cotações do dia a dia. Mas as correntes lá no fundo, que ninguém vê, essas são as posições gigantescas acumuladas no mercado de opções. É a dinâmica dessas correntes que pode tanto deixar o mar calmo, quanto criar uma tempestade daquelas. E a chave para entender tudo isso é uma letrinha grega, o gama. Para navegar nesse oceano, nosso mapa vai ter 4 partes. Primeiro, a gente vai aprender a língua das opções. Depois, vamos conhecer os jogadores mais importantes. Em seguida, vamos encontrar o tal ponto de virada, que separa a calma do caos. E por fim, vamos aprender a ler esse mapa na prática. Muito bem. Para a gente entender as correntes, primeiro a gente precisa falar a língua das opções. E para isso, a gente usa as famosas gregas. Elas são basicamente medidas de risco que vieram lá do modelo de Black-Scholes e nos mostram como o preço de uma opção reage a diferentes coisas que acontecem no mercado. Vamos começar pela grega mais importante, a base de tudo, o delta. De um jeito bem simples, o delta mostra o quanto o preço de uma opção deve mudar para cada real que a ação, por exemplo, sobe ou desce. É a nossa primeira camada de entendimento. E a melhor analogia para isso é a seguinte: se a ação fosse um carro, o delta seria o velocímetro da opção. Ele mostra com que velocidade o preço da opção está se movendo em relação à ação. Um delta alto significa que a opção está ali, quase colada na velocidade da ação. Olha só como isso funciona na prática. Imagina que uma opção de compra tem um delta de 0,4. Isso quer dizer que, para cada R$ 1 que a ação sobe, a opção tende a valorizar 40 centavos. E o contrário também vale. Se a ação cai R$ 1, a opção perde 40 centavos. É uma relação bem direta. Agora, é aqui que a coisa começa a ficar de verdade interessante. O delta não é um número fixo, ele muda o tempo todo. E a grega que mede a velocidade dessa mudança do delta é o gama. Dá para dizer que o gama é a grega das gregas, porque ele mostra como a sensibilidade da nossa opção está mudando a cada segundo. Voltando para a nossa analogia do carro. Se o delta é o velocímetro, o gama é o acelerador. Um gama alto significa que o ponteiro do velocímetro, o delta, está se movendo muito rápido. Pequenos toques no preço da ação podem causar mudanças enormes no delta da opção. Isso deixa tudo muito mais reativo, muito mais volátil. E para fechar o trio principal, a gente tem o teta. Ele é o pior inimigo de quem compra uma opção e o melhor amigo de quem vende. O teta basicamente mede o quanto de valor uma opção perde só porque o tempo está passando. É isso mesmo. Cada dia que passa, o valor da opção derrete um pouquinho, mesmo que a ação nem saia do lugar. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: para quem está comprando uma opção, o teta funciona como um custo diário. É como pagar um seguro. Já para quem está vendendo, o teta é receita no bolso. O tempo joga a favor do vendedor, diminuindo o valor daquela obrigação que ele assumiu. Certo. Agora que a gente já fala o idioma das opções, vamos conhecer quem são as pessoas que movem as peças nesse tabuleiro. Porque é o comportamento delas, guiado por essas gregas, que cria as tais correntes de mercado que a gente está investigando. Basicamente, de um lado a gente tem os investidores que compram opções de compra, as calls, apostando na alta, ou compram opções de venda, as puts, para se proteger de uma queda. E do outro lado, quase sempre, tem um formador de mercado, um market maker. O objetivo dele não é apostar se o mercado vai subir ou cair, não. O objetivo é ser neutro. Então, para cada opção que ele vende, ele corre lá e compra ou vende ação na mesma hora para zerar o risco do delta. E é essa atividade de hedge acontecendo o tempo todo que é o motor de tudo. E é essa dança de compra e venda dos formadores de mercado que nos leva para o conceito mais importante de todos. Existe um nível de preço no mercado que funciona como um interruptor. Acima desse nível, o mercado se comporta de um jeito.
abaixo dele, as regras do jogo viram de ponta cabeça. E esse interruptor é o ponto de virada do gama, ou gama flip, como o pessoal chama. É um ponto de equilíbrio muito específico, onde o gama total do mercado, somando todas as opções, deixa de ser positivo e passa a ser negativo. E essa simples mudança de sinal transforma os formadores de mercado, que antes acalmavam o mercado, em aceleradores de movimentos. Vamos ver a diferença gritante entre os dois cenários. Quando o gama é positivo, os formadores de mercado agem como um amortecedor. O preço cai, eles compram. O preço sobe, eles vendem. Isso acalma tudo. Mas, quando o gama vira negativo, acontece o exato oposto. Eles são forçados a vender quando o mercado já está caindo e a comprar quando já está subindo. É como jogar gasolina no fogo, amplificando qualquer movimento. E o grande perigo do gama negativo é esse efeito dominó, essa bola de neve. Pensa só, o mercado cai um pouquinho. Isso força os formadores de mercado a vender ações para se protegerem. A venda deles faz o mercado cair mais, o que, por sua vez, os força a vender ainda mais. É um ciclo vicioso que explica por que algumas quedas de mercado são tão rápidas e tão violentas. Ok, agora que a gente entendeu a teoria por trás, como é que se usa esse conhecimento para ler um mapa do mercado em tempo real? Pois é, os grandes operadores institucionais ficam de olho nesses níveis todos os dias para entender em que tipo de terreno eles estão pisando. E nesse mapa existem 3 pontos principais. O call wall, ou muro das calls, é um nível de preço com tantas opções de compra que ele age como uma resistência fortíssima. O put wall, ou muro das puts, é o contrário, um suporte bem robusto por causa da concentração de opções de venda. E no meio deles, o mais importante de todos, o gamma flip, a linha que divide a calmaria do caos. Uma coisa importante para entender é que o gama não está espalhado por igual. Ele se concentra em alguns níveis de preço específicos, geralmente onde tem mais volume de opções negociadas. E esses picos de gama acabam criando verdadeiros muros de suporte e resistência, que são os pontos onde a atividade de hedge dos market makers fica mais forte. Essa frase resume perfeitamente a sensação de operar nesses dois ambientes. Com o gama positivo, o mercado parece que tem um imã, sabe? Que sempre puxa ele de volta para o centro. Já com o gama negativo, ele parece à deriva, solto, muito mais suscetível a movimentos bruscos e até o pânico. No fim das contas, a grande conclusão é essa. Saber onde está o nível do Gamma Flip te dá uma lente completamente nova para analisar o mercado. Não é sobre adivinhar o futuro, mas sim sobre entender as condições do jogo. É saber se os ventos estão soprando a favor da calmaria ou na direção da tempestade. Então, da próxima vez que alguém olhar para um gráfico, vale a pena lembrar do oceano e se perguntar: será que estamos vendo só as ondinhas na superfície? Ou já estamos começando a sentir as correntes lá do fundo, que são as que realmente mandam na maré? Porque é lá, nessas profundezas, que a verdadeira dinâmica do mercado acontece.